Capítulo 14. Um perigo evitado. Em uma sexta-feira, ao entardecer, Anne regressava dos correios para casa, quando foi interceptada pela senhora Linge, que, como de costume, estava sobrecarregada com os problemas da igreja e da nação. Acabo de passar na casa de Timothy Corton, para ver se ele pode mandar Alice Lucy para me ajudar por uns dias, disse ela. Ela me ajudou na semana passada. Apesar de ser muito lerda, é melhor do que nada. Mas a menina está doente, não pode vir. Timothy também está lá tossindo e resmungando. O homem está morrendo há 10 anos e vai continuar assim por mais 10. Ele não seria capaz nem de acabar logo com isso. Ele é o tipo que não consegue focar em nada o suficiente para terminar, nem mesmo em estar doente. Eles são uma família extremamente preguiçosa e não sei o que será deles. Talvez só Deus saiba. A senhora Linge suspirou como se duvidasse do conhecimento celestial sobre tais pessoas. Marília foi ao médico novamente na terça-feira, não foi? O que disse o oftalmologista? Ele está bastante satisfeito, informou Anne animada. Disse que houve uma grande melhora e acha que já passou o perigo da perda completa da visão. Mas ele disse também que ela nunca mais vai conseguir ler muito ou fazer trabalhos manuais detalhados. Como estão seus preparativos para o bazar? As damas da sociedade assistencial estavam preparando uma feira e um jantar, e a senhora Linge era a líder da iniciativa. Estão indo muito bem, e, a propósito, a senhora Allan acha que seria bom montar uma barraca decorada como uma cozinha dos tempos antigos e servir feijão cozido, sonhos, tortas e coisas do estilo. Estamos coletando acessórios antigos por toda parte. A senhora Simon Fletcher vai emprestar os tapetes trançados da mãe dela e a senhora Levi Bloat algumas cadeiras antigas e a tia Mary Chan nos emprestará suas cristaleiras com portas de vidro. Presumo que Marília nos deixará usar seu castiçal de bronze. E queremos todos os pratos antigos que conseguirmos. A senhora Allan deseja em especial um prato da verdadeira porcelana azul, se pudermos encontrar, mas parece que ninguém tem um. Você sabe onde podemos encontrar um desses? A senhorita Josephine Barry tem um. Escreverei a ela pedindo que empreste para a ocasião, disse Anne. Bem, eu gostaria que você fizesse isso. Creio que o jantar será daqui a uns 15 dias. Tio Waper Adams está profetizando chuva e tempestade para a época. Isso é sinal certeiro de que teremos bom tempo. Deve-se mencionar que o tal Tio Waper não era diferente dos outros profetas, no sentido de não receber muitas honras em suas próprias terra natal. Ele era, na verdade, considerado uma piada ambulante, pois poucas de suas profecias meteorológicas haviam se concretizado. O Sr. Ellison Wright, que se esforçava para passar a impressão de seu sabichão local, costumava dizer que ninguém em Avolia jamais pensou em consultar os jornais de Charlottetown para saber a previsão do tempo. Não, eles só perguntavam ao tio Waper como estaria o tempo amanhã e esperavam o contrário. Sem se deixar abalar, ele continuava profetizando. Queremos que a feira aconteça antes das eleições, continuou a senhora Linge, pois os candidatos certamente virão e gastarão muito dinheiro. Os Tories estão comprando votos à torto e à direita. Então, daremos a ele a chance de gastar o seu dinheiro de forma honesta pelo menos uma vez.
Anne era uma conservadora ferrenha em sua lealdade à memória de Matthew, mas não quis dizer nada. Sabia que era melhor não tocar no assunto de política com a senhora Lynch. Anne levava uma carta para Marília, cujo selo era da cidade de British Columbia. Provavelmente é do tio das crianças, disse ela com animação quando chegou em casa. Oh, Marília, o que será que ele disse sobre os dois? O melhor seria abrir a carta e descobrir, foi a resposta seca de Marília. Um observador mais curioso teria percebido que ela também estava entusiasmada, mas Marília preferia morrer a demonstrar suas emoções. Anne rasgou o envelope e deu uma olhada no conteúdo mal escrito e desalinhado da carta. Ele diz que não pode ficar com os sobrinhos nessa primavera, que passou a maior parte do inverno doente e que o casamento foi adiado. Ele quer saber se podemos ficar com os dois até o outono, e então ele tentará tomar conta deles. Claro que iremos, não é, Marília? Não vejo nenhuma alternativa, disse Marília um tanto austera, apesar de sentir um alívio secreto. De qualquer modo, agora eles já não são tão inconvenientes quanto eram antes, ou fomos nós que nos acostumamos a ele. David melhorou um bocado. Os modos dele estão certamente bem melhores, respondeu Anne com cautela, como se não estivesse preparada para afirmar o mesmo sobre a moral do menino. Na noite anterior, Marília estava na reunião da Sociedade Assistencial, quando Anne chegou da escola. Dora havia adormecido no sofá da cozinha e Dave estava no armário da sala, engolindo prazerosamente o conteúdo de um vidro da famosa conserva de ameixas amarela de Marília. A compota das visitas, como Dave a chamava, que ele fora proibido de tocar. O garoto parecia muito culpado quando Anne o surpreendeu e o arrancou de dentro do armário. David, Kate, não sabe que isso que está fazendo é um erro muito grave, sendo que você foi avisado para não tocar em nada daquele armário? Sim, eu sabia que era errado, admitiu ele, incomodado. Mas doce de ameixa é terrivelmente delicioso, Anne. Eu só dei uma espiadinha e parece tão gostoso que eu resolvi provar só um pouquinho. Enfiei meu dedo no pote. Anne soltou um gemido e o lambi. E o doce estava tão mais gostoso do que eu tinha imaginado que peguei uma colher e simplesmente me fartei. Anne deu um sermão tão sério sobre o pecado de roubar compota de ameixa que David ficou com a consciência pesada. Com beijos de arrependimento, ele prometeu nunca mais fazer isso. De qualquer forma, vai ter muita compota no céu. E isso é o conforto, comentou ele satisfeito. Anne refreou um sorriso a tempo. Talvez, se assim desejarmos, disse ela, mas o que faz pensar assim? Ora, está no catecismo. Hã? Não há nada assim no catecismo, Dave. Pois eu digo que há, persistiu ele. Estava naquela questão que Marília me explicou no domingo passado. Por que devemos amar a Deus? E a resposta era, porque Ele conserva e nos liberta. E conserva é só uma forma sagrada de dizer compota. Preciso de um copo d'água, disse Anne de súbito. Quando voltou, levou certo tempo e trabalho para explicar a David que algumas palavras têm mais do que uma forma de interpretação e que aquela tinha um significado bem diferente do que ele imaginara. Bom, eu pensei mesmo que era bom demais para ser verdade, concluiu por fim, com um convicto suspiro de decepção. Além disso, não creio que ele tenha tempo de fazer compota. Mesmo que em um sábado infinito, como diz o hino, eu não sei se quero ir para o céu. Não vai ter sábados comuns no céu, Anne.
Sim, sábados e todos os tipos de dias belos. E cada dia no céu será mais belo do que o anterior, David, assegurou Anne, contente por Marília não estar ali para ficar chocada. Nem é preciso dizer que Marília estava educando os gêmeos segundo o bom e velho sistema teológico e desencorajava toda e qualquer especulação fantasiosa sobre o assunto. Ela ensinava Dora e David um hino, uma lição de catecismo e 2 versos da Bíblia todos os domingos. A menina aprendia docilmente e recitava como uma maquininha, talvez até com a mesma compreensão, interesse de uma verdadeira máquina. David, em contrapartida, tinha uma viva curiosidade e frequentemente questionava coisas que fazia Marília temer por seu futuro. Chester Sloane disse que não faremos outra coisa no céu, além de andar em longas vestimentas brancas e tocar harpas, e que ele espera não ter que ir para lá, até que esteja velho, pois assim pode ser que ele até goste. E ele acha que vai ser horrível ter que usar vestidos, e eu também acho. Porque os anjos homens não podem usar calça, Anne? Chester Sloane tem interesse nessas coisas, porque querem que ele seja ministro. Ele tem que se tornar um ministro, porque a avó dele deixou dinheiro para mandá-lo para a universidade, e ele não receberá nada se não se tornar um ministro. Ela acha que é muito respeitável ter um ministro na família. Chester falou que não se importa muito, que preferiria ser um ferreiro, mas que está determinado a se divertir o máximo que puder antes de começar a estudar, pois ele acha que não será possível se divertir depois. Eu não vou ser um ministro. Quero ser dono de loja, como o Sr. Blaine, que tem um montão de balas e bananas, mas gostaria de ir para o seu tipo de céu, se me deixassem tocar uma gaita de boca em vez de uma harpa. Você acha que deixarão? Sim, creio que deixariam, se você quiser. Foi tudo que Anne pôde dizer sem rir. Os membros da Sociedade de Melhoria de Avonlea se reuniram na casa de Hammond Andrews naquela noite, e a presença de todos foi exigida, visto que tinham assuntos importantes a tratar. A SMA estava indo de vento em polpa e já havia realizado maravilhas. No início da primavera, o Sr. Major Spence havia cumprido sua promessa e retirado os troncos, nivelado o solo e plantado grama por toda a estrada em frente à sua fazenda. 10 outros senhores, alguns impulsionados pela determinação de não deixar Spencer ficar à frente deles, outros estimulados por melhoradores que eram da família, seguiram seu exemplo. Os resultados foram longas faixas relvas aveludadas, onde um dia existiria somente um mato feio. As fachadas da fazenda, que não tinham sido arrumadas, pareciam tão mal cuidadas em comparação que seus proprietários ficaram secretamente envergonhados e foram impulsionados a pensar no que poderiam fazer na próxima primavera. O terreno triângulo no cruzamento das 3 estradas também havia sido limpo e semeado, e o canteiro de gerânios de Anne, que não fora danificado por nenhuma vaca invasora, já estava pronto no centro. De maneira geral, os melhoradores achavam que tudo estava indo bem, mesmo depois que o Sr. Levi Blount, que fora abordado taticamente por um seleto comitê sobre a velha casa na parte elevada de sua fazenda, deixou claro que não iria demolir a construção. Nessa reunião especial, a sociedade pretendia elaborar uma petição aos administradores da escola, pedindo humildemente que uma cerca fosse colocada ao redor do terreno da escola. Eles também precisavam discutir a ideia de plantar algumas árvores ornamentais ao lado da igreja,
se os recursos da sociedade permitissem. Pois, como disse Anne, de nada adiantava angariar novos donativos se o salão de Avolia fosse continuar azul. Os membros estavam reunidos na sala de visita dos Andrews e Jane já estava de pé, preparando-se para nomear um comitê com o intuito de descobrir onde encontrar as ditas árvores e o preço das mudas, quando Gertrude Pierre fez a sua entrada com um penteado pompadour e elegantemente vestida. Gertrude tinha o hábito de se atrasar para fazer uma entrada mais impressionante, diziam as más línguas. A entrada da moça certamente teve o efeito desejado, pois ela se deteve dramaticamente no meio do cômodo e ergueu as mãos, revirou os olhos e exclamou: "Acabei de ouvir algo extremamente ruim. O que vocês acham que é? O senhor Judson Perkins vai alugar toda a cerca da sua fazenda que faz limite com a estrada de Newbridge para uma companhia farmacêutica fazer anúncios." Pela primeira vez na vida, Gertrude Pierre causou a comoção que tanto desejava. Ela não tinha tido uma reação melhor, nem se tivesse lançado uma bomba entre os complacentes melhoradores. "Não pode ser!" exclamou Anne atônita. "Foi exatamente o que eu disse", concordou Gertrude, desfrutando imensamente do momento. "Eu disse que não podia ser verdade, que Judson Beck não teria coragem de fazer isso, mas meu pai o encontrou nessa tarde e perguntou se era verdade, e ele confirmou. Imaginem só, a fazenda dele fica justamente na entrada que vai para Newbridge, e vai ser horrível ver propagandas de comprimidos e emplásticos ao longo dela, não concordam?" Os melhoradores concordavam e muito, até mesmo os menos imaginativos conseguiam imaginar o efeito grotesco de meia milha de cerca de tábuas adornada com tais anúncios. Todos os pensamentos sobre a igreja e a escola desapareceram diante desse novo perigo. Regras parlamentares e regulamentos foram esquecidos e Anne, em desespero, desistiu de tomar nota em sua ata. Todos falavam ao mesmo tempo e o medo dava tom aos burburinhos. Vamos manter a calma e tentar pensar em algum jeito de impedir que isso aconteça", implorou Anne, que era a mais emocionada de todos. "Não sei como vamos impedi-lo", exclamou Jane com amargura. "Todos sabem que Judson Beck ele faria qualquer coisa por dinheiro. Ele não tem nenhuma centenha de espírito comunitário e nenhum senso de beleza." A perspectiva parecia pouco promissora. Judson Perk e sua irmã eram os únicos Perks em Avolia, de modo que não teriam a vantagem de conexões familiares. Martha Perk era uma dama de certa idade que desaprovava os jovens em geral, e os melhoradores em específico. Judson era um homem jovial e de fama mansa, de tal bom caráter e gentileza que era surpreendente que tivesse tão poucos amigos. Talvez ele tivesse se dado bem em vários negócios, o que raramente torna uma pessoa popular. Tinha a reputação de ser muito astuto e a opinião popular era de que não tinha muitos princípios. Se Judson Perk tiver uma chance de ganhar um dinheiro honesto, como ele mesmo diz, nunca o deixará escapar, exclamou Freud Wright. Não tem dinheiro que tenha influência sobre ele? Perguntou Anne desesperadamente. Ele vai até Wright Center para ver Louisa Spence, sugeriu Karen Sloane. Talvez ela possa persuadi-lo a não alugar as cercas. Não ela, respondeu Gilbert enfaticamente.
Conheço bem Louisa Spence. Ela não acredita em sociedades de melhorias dos vilarejos, mas em dólares e centavos. É mais provável que ela o encoraje a alugar. A única coisa a fazer é eleger uma comissão para prestar-lhe uma visita e tentar persuadi-lo, propôs Julia Bell. E devemos enviar moças, porque ele dificilmente será educado com os rapazes. Mas eu não irei, então não é necessário que me nomeie. Melhor enviar Anne sozinha, disse Oliver Sloane. Se existe alguém capaz de lidar com Judson, essa pessoa é ela. Anne protestou. Estava disposta a ir e conversar, mas queria os outros consigo para apoio moral. Assim, Diana e Jane foram nomeadas para isso, e os melhoradores se dispersaram, zumbindo como abelhas indignadas. Anne estava tão preocupada que só conseguia pregar os olhos quando já era quase de manhã. E então sonhou que os administradores haviam colocado uma cerca ao redor da escola e pintado: experimente as pílulas roxas em toda a sua extensão. O comitê visitou Judson Perks na tarde do dia seguinte. Anne advogou eloquentemente sobre o seu fenasto desígnio, e Jane e Diana apoiaram moral e bravamente. Judson foi polido, agradável e lisonjeiro. Fez-lhe alguns elogios sobre a delicadeza dos girassóis e afirmou sentir-se realmente mal por dizer não às moças tão encantadoras, que negócios eram negócios, e ele não podia deixar que o sentimentalismo ficasse em seu caminho em tempos tão difíceis. Mas vou dizer o que farei, ele disse, com um brilho nos grandes olhos claros. Direi aos agentes que use apenas cores bonitas e de bom gosto, vermelho e amarelo, entre outras, e o instruirei a nunca pintar os anúncios em azul. O derrotado comitê se retirou, pensando coisas impróprias para serem proferidas. Nós fizemos tudo o que era possível e devemos simplesmente confiar o restante à providência, disse Jane, imitando inconscientemente o tom e o gesto da senhora Lynde. Talvez o Sr. Alan possa fazer alguma coisa, refletiu Diana. Anne balançou a cabeça negativamente. Não vale a pena incomodar o Sr. Alan, ainda mais agora que o bebê está tão doente. Judson iria deslizar para entre os argumentos dele com a mesma eloquência que usou conosco, se bem que ele começou a frequentar a igreja com certa regularidade nos últimos tempos. Mas só porque o pai de Louisa Spence é idoso e muito específico sobre esses assuntos. Judson Perks é o único homem em Avolia que sonharia em alugar suas cercas, disse Jane indignada. Nem mesmo Levi Bonte ou Lawrence Wright fariam uma coisa dessa, avarento como são. Eles pensariam primeiro na opinião pública. A opinião pública certamente foi para cima de Judson Perks quando os fatos se tornaram conhecidos, mas isso não ajudou muito. Judson ria sozinho e desafiava a todos, e os melhoradores estavam tentando aceitar a ideia de que a parte mais bonita da estrada de New Britain desconfigurava por propagandas quando, na reunião seguinte da Sociedade de Melhorias, Anne levantou-se tranquilamente ao chamado do presidente para os relatórios dos comitês e anunciou que o Sr. Judson Perks havia instruído para que informasse à sociedade que ele não ia mais alugar as cercas para a companhia farmacêutica. Jane e Diane se entreolharam como se não acreditassem no que tinham ouvido. A etiqueta parlamentaria, que era estritamente respeitada na sociedade, impediu-as de dar voz à curiosidade naquele mesmo instante. Porém, após a reunião, Anne foi assediada em busca de explicações.
A jovem não tinha nenhuma explicação a dar. Na véspera, ao entardecer, Judson Parker a alcançara na estrada e dissera que havia decidido solidarizar-se com a SMA em seu ódio peculiar contra os anúncios da companhia farmacêutica. Foi tudo que Anne disse naquele momento ou depois, e era a simples verdade. No entanto, quando Jane Anderson, no caminho para casa, confiou a Olive Sloane sua firme convicção de que havia mais por trás da misteriosa mudança de opinião de Judson Parker do que Anne Shirley tinha revelado, ela também falou a verdade. Na tarde anterior, Anne tinha ido até a casa da velha senhora Evan, pela estrada à beira-mar, e regressara por um atalho que a levou primeiro aos campos baixos da costa e depois a um bosque de faias, depois da propriedade de Robson Dixon, por uma pequena trilha que seguia até a estrada principal, logo acima da Lagoa das Águas Brilhantes, mais conhecidas pelas pessoas sem imaginação como Barry's Point. Sentado em duas charretes ao longo da estrada, paradas junto à entrada do caminho, estavam dois homens. Um deles era Judson Parker e o outro era Jerry Corcoran, um homem de New Britain, contra quem, como a senhora Lynde teria dito com eloquência ênfase naquele suspeito, jamais foi provado. Ele era um comerciante de implementos agrícolas e uma pessoa proeminente nos assuntos de política. Ele tinha um dedo, algumas pessoas diriam todos os dedos, em cada torta política que era assada. E visto que o Canadá estava às vésperas das eleições gerais, Jerry Corcoran estivera ocupado nas últimas semanas percorrendo toda a região em nome do candidato de seu partido. No momento em que Anne emergia por debaixo dos ramos de faia, ouviu Corcoran dizer: "Se for votar no Amesbury Parkinson, bem, tenho a promissória daquele pá de ancinhos que você comprou na primavera. Creio que você não se importaria de tê-la de volta, hein?" Bem, já que você colocou dessa maneira, respondeu Judson de maneira estudada, com um sorrisinho. Acho que farei assim. Um homem deve cuidar dos seus próprios interesses nesses tempos difíceis. Foi então que ambos perceberam a presença de Anne e a conversa cessou abruptamente. Ela inclinou a cabeça, saudando-os com frieza, e seguiu adiante, com o queixo um pouco mais empinado do que o usual. Logo, Judson Parker alcançou. "Quer uma carona, Anne?" ofereceu cordialmente. "Não, obrigada", respondeu ela educadamente, mas com um tom afiado e quase imperceptível de desdém, que foi percebido até mesmo pela consciência não tão sensível de Judson Parker. Seu rosto se avermelhou e ele puxou as rédeas com irritação. No instante seguinte, porém, certas considerações prudentes o alcançaram. Incomodado, Judson observou Anne, que caminhava sem olhar para a direita nem para a esquerda. Teria ela ouvido a oferta inequívoca de Corcoran e sua clara e evidente aceitação? Maldito Corcoran! Se ele não conseguir falar o que pretendia com frases menos perigosas, iria acabar tendo problemas mais cedo ou mais tarde. E a maldita professorinha ruiva, com o hábito de surgir de repente nos bosques de faia onde não era chamada. Se Anne tivesse ouvido Judson Parker julgando os outros por si, como dizia as pessoas no campo, e enganando-se ao julgá-las, como as pessoas geralmente faziam, acreditava que a moça contaria tudo aos quatro ventos. Ora, Judson Parker, como já se havia percebido, não dava ouvidos à opinião pública, mas ser conhecido como alguém que aceitara suborno seria terrível. E se isso chegasse aos ouvidos de Zack Spence,
Ele poderia dar a Deus para sempre a esperança de conquistar Louise Jane com seu confortável futuro como herdeira de um próspero fazendeiro. Judson Parker sabia que o Sr. Spence o encarava com certa desconfiança, de modo que não poderia correr nenhum risco. Anne, eu esperava encontrá-la para tratarmos daquele probleminha sobre qual nós conversamos no outro dia. Decidi não alugar minhas cercas para aquela companhia, afinal. Uma sociedade com um objetivo como a de vocês precisam ser encorajadas. Anne relaxou um pouco. Obrigada. E você não precisa mencionar aquela minha conversinha com Jerry. Eu não tinha nenhuma intenção de fazer isso. De qualquer maneira, respondeu ela com frieza, pois teria preferido ver toda a cerca de Avonia pintada com um anúncio a ter que negociar com um homem capaz de vender seu voto. Muito bem, concordou Judson, imaginando que se entendiam maravilhosamente bem. Não pensei que iria. É claro que eu só estava levando Jerry para a conversa fiada. Ele se acha tão malandro e esperto. Não tenho nenhuma intenção de votar em Amesburg. Votarei no Grant, como sempre fiz. Você verá. Quando vierem as eleições, só concordei com Jerry para ver se ele se comprometia. Está tudo decidido sobre a cerca. Pode dizer isso aos melhoradores. São necessários todos os tipos de pessoa para formar o mundo, como ouço com frequência, mas acho que poderíamos dispensar algumas deles, disse Anne ao seu reflexo naquela noite, no espelho do quartinho do lado leste. Eu não conseguiria mencionar essa desgraça a alma alguma. De jeito nenhum. Assim, minha consciência está limpa a respeito disso. Realmente, não sei a quem ou a que agradecer por isso. Eu não fiz nada para consegui-lo, e é difícil acreditar que a providência empregue medidas políticas iguais às que usam homens como Judson Parker e Jerry Concoran.